Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração.
Paz, oração e união. Glória a Deus. Está chegando no seu lar, então, mais um programa da Abrace Restauração. Aqui quem vos fala é a irmã Aline Vieira, colaboradora da Escola Abrace Pampa. Juntamente comigo nesta tarde está a irmã Aira, Prof. Aira, professora, né, de uma da nossa escola, mas a Escola Abrace Pampa, da turminha do M1. Corajosa, irmã Aira. Paz, senhor, irmã Aira. Paz, senhor, Marlene. Foi corajosa, aceitou o convite nesta tarde. Com certeza está tenso, está nervosa. Isso é normal, né, diante das câmeras, mas aceitou, foi valente. Está aqui conosco nesta tarde para aprender, né, para contribuir. E vai ser uma bênção. Também conosco está aqui a irmã Silvia Marques. Paz, senhor, irmã Silvia. Paz, senhor Marlene, paz, senhor Mayra, paz, senhor a todos os nossos ouvintes que estão aí sintonizados nessa programação. Glória a Deus, a irmã Silvia, que é da área Glória, certo? É Glória, pastor César Cunha. Glória a Deus. Está aqui para colaborar, contribuir conosco nesta tarde. A irmã Silvia, que é formada em fonodiologia, isto? Fonoaudiologia. Ai, meu Deus do céu. É difícil essa palavra. Eu disse para a irmã Aira, quando eu estava vindo, essa palavra é difícil de pronunciar. Ela disse, eu não quero pronunciar. Eu tive que pronunciar, né? Tive dificuldade. Ai, né? Mas vamos treinando, né, irmã Silvia? Daqui a pouquinho sai certinho. Chama de fono, que é mais fácil. Fono é mais fácil. Obrigada, irmã Silvia, pela colaboração. Então, está aqui para contribuir conosco hoje, né? Este trabalho, né, é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério e Restauração, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt de Vieira e diretor de comunicação o pastor Paulo Roberto dos Santos, né? A presidente da Abrace é a irmã diaconisa Ana Elizabeth Schmidt Vieira e o vice-presidente presbítero Neymar Paranhos. Glórias a Deus. Já de imediato, né, nós temos alguns compromissos aí, temos que cumprir, irmã Silvia, irmã Aira, né, sempre que chegamos numa programação, que é deixar o seu like, certo? E ainda mais importante que isso, nesse momento, é importante compartilhar. Eu já compartilhei no grupo das escolas, já compartilhei nos meus status, não sei se as irmãs também já fizeram também compartilhamento, mas é bem importante para que muitas pessoas sejam alcançadas por esta programação, né, que hoje trataremos sobre as fases do desenvolvimento verbal. Com certeza, né, da fala, com certeza, né, irmã Silvia, nós não conseguiremos explanar tanto quanto gostaríamos e deveríamos, não conseguiremos, porque é um assunto bem abrangente, né? Exatamente, é um assunto bem amplo. Nós vamos falar hoje sobre a fala, então, que a linguagem verbal é fala e escrita, né? Vamos falar só da fala. Vamos dar, na verdade, uma pincelada, porque é um assunto muito profundo, complexo, existem várias coisas que nós podemos tratar, mas o tempo é curto, então vamos também tirar as principais dúvidas, né? Os irmãos que tiverem dúvidas, as irmãs, podem mandar sua dúvida aí para nós, vamos estar respondendo na medida do possível. Exatamente. Então, é por isso muitas dúvidas surgem, né? Principalmente aquelas que são mamães e até mesmo quem trabalha, né, na área da educação ali, estão mais na linha de frente, nas salas de aula, acabam se deparando com algumas dificuldades que a gente não sabe. Será que é normal? Será que não é normal? Será que está dentro, né, da normalidade para esta faixa etária? Né? Então, são muitos questionamentos. Os pais também ficam muito preocupados. A gente trabalha na escola, né, na Abrace Pampa, e aí chegam pais, assim, bem apavorados, assim, né? Ela não está falando, né? Ela não está falando ainda, ela não está falando corretamente, né? Bem preocupados. E é importante essa preocupação, né? Até porque se realmente não está dentro da normalidade, para procurar um profissional e conseguir sanar, né, o mais rápido possível aquela dificuldade, a fim de minimizar, né, mais questões futuras ainda. Então, hoje nós estaremos abordando a respeito deste ponto, do desenvolvimento da fala, das fases do desenvolvimento da fala. Nós sabemos que a comunicação ela se dá de diversas formas, né? Tanto, né, por meio do nosso corpo, do nosso falar, né, do nosso olhar. Muitas vezes a gente fala até mesmo com o nosso olhar por meio de sinais, né? Que também existe a língua de sinais, né? Que é para as pessoas com deficiência auditiva. Mas nós
trataremos mais especificamente hoje a respeito da fala, né? Das fases de desenvolvimento verbal, especificamente da fala, tá? Então, eu gostaria de deixar a vinheta agora nesse momento. Enquanto a vinheta roda, eu quero te convidar mais uma vez a compartilhar esta programação, deixar o seu like e já começar a fazer as suas perguntas. Interaja conosco aí pelo chat. Sua participação é muito importante para nós. Agora você e sua família podem ter um plano de saúde. Venha conhecer o plano de saúde da Abrace Restauração, em parceria com a Polimédica Saúde. Nossa cobertura é bastante abrangente. Consultas e exames nas mais diversas especialidades médicas. Atendimento médico de urgência e emergência 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Atendimento odontológico com inúmeros procedimentos e pronto-socorro dentário 24 horas. Extensa gama de exames cobertos totalmente pelo plano de saúde, sem carências, sem limites de consulta. Rede credenciada em Porto Alegre e região metropolitana. Excelentes serviços de medicina diagnóstica e valores bastante acessíveis. Faça já o seu contato com a Abrace Restauração pelo fone 051 3286 3831. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas Glória a Deus. Bom, vamos então ver quem já está participando conosco aí. Espero que os irmãos já tenham compartilhado. Glória a Deus. No final também você pode colocar o seu pedido de oração. No final estaremos orando pelas escolas, orando pelos nossos alunos, né? Pelas crianças da escola e também pelos pedidos de orações do chat. Amém? Então você que não colocou ainda da cidade que está falando, da escola, né? Muitas vezes tem colaboradoras da Pampa, da Pavão, da Abrace. Saúde aí no chat. Nós já temos aqui a irmã Janete Leonardi, glória a Deus. A irmã Franciele Ribeiro, da Escola Abrace Pampa. A irmã Rita, da Escola Abrace Partenon. Coordenadora da Escola Abrace Partenon. Temos a Escola Abrace Pampa, também ligadinha, glória a Deus. A irmã Tainá Marques. Marques, é conhecida, irmã? Pode ser que seja. Acho que é a minha glória sobrinha. A Deus, somos da área Taquari. Eu acho que não. Não, porque eu tenho uma sobrinha Tainá e a Marques também, deu casualidade. Sim. Irmã Simone Alves, irmã Simone Alves, que já foi colaboradora da Escola da Pampa. Glória a Deus. Irmão Marcos Oliveira, seja bem-vindo. Deus abençoe o senhor de Gravataí. Irmã Cibele, da Escola Abrace Pampa. Irmã Letícia Goulart, né, que participou aqui da programação também conosco. Glórias a Deus. Irmã Letícia Goulart já participou conosco e também é mãe de um Pampinha, né? Do Dudu. Deus abençoe, irmã Letícia. Irmã Miriam Brito. Irmã Érica Melo, Antônio Valdecir, glória a Deus. Eliane Rosa, Abrace Pavão, glória a Deus. João Nunes, amém, Deus abençoe. Tainá Marques, novamente, já acredito que deixou uma pergunta, logo em seguida estaremos trazendo a sua pergunta no ar. Naldo Souza, glória a Jesus. Irmã Sheila, da Escola Abrace Pampa. Lucélia Farias, Irene Zambuja, da Pavão, Laura Moraes, irmã Darlene da Silva, olha aí. Abraço para Dadá, abraço. Amiga. Lucélia Farias, glória a Deus.
Escola Ilha do Pavão, ela colocou. Bênção de Deus. Deus abençoe os irmãos que já estão videologados conosco. Continue compartilhando e participando. Irmã Raquel Vieira acabou de entrar também aqui. Bênção de Deus. Então, nós daremos início, então, da liberdade para a irmã Silvia fazer as suas contribuições essa tarde conosco. Eu quero agradecer a Deus por este momento, agradecer a Maline e a todos os irmãos que me convidaram, né, os colaboradores das escolas. Vamos começar dissecando esse assunto que é bem amplo. Vamos começar do princípio que é a linguagem. Não adianta eu falar da fala se eu não falar da linguagem. Por quê? Porque a fala é apenas o ato motor da linguagem. Então, começa com o desenvolvimento da linguagem, para depois nós chegarmos à fala propriamente dita. Então, o que é a linguagem, né? A gente fala tanto em linguagem, se fala em linguagem, o que é a linguagem? É a forma, então, como eu expresso meus sentimentos, as minhas emoções, eu interajo com o mundo, como eu recebo esse mundo, as informações que me são passadas. Então, tem a linguagem receptiva, o quanto eu recebo essa informação. Então, a irmã Aline está falando aqui, eu estou prestando atenção nos olhos dela, na expressão facial dela, o que ela está querendo dizer. E tem também a linguagem expressiva, que é a fala ou a escrita, que é a linguagem verbal. Então, quando a mulher está grávida, ela já começa ali a interagir com o bebê. Vamos dizer a maioria, né? Tem umas que não, mas a maioria interage com o bebê. Aí vem o pai e fala, ai, que lindo, esse neném vai nascer. Aí vem a tia, a avó, vem todo mundo conversando com o bebê no ventre. O bebê já começa a perceber que existem vozes externas, e principalmente a da mãe, que é que mais conversa com o bebê. Quando ele nasce, a mãe conversa com ele e já identifica, essa voz eu já conheço, eu sei que essa aqui é da minha mãe. Né? Então, até os 3 meses, o universo do bebê é a mãe. Depois dos 3 meses, ele começa a perceber o pai, os tios, outras pessoas que estão no ambiente. Tanto que quando a mulher está grávida também e coloca músicas na gravidez, e quando o bebê nasce, acalma o bebê e bota a mesma música. Porque o bebê daí começa a ter aquela memória, que é bem importante, e aquela memória vai resgatar aquilo que estava lá no ventre. Com uns 6 meses aproximadamente, o bebê ele começa a fazer aqueles balbucios, vocalizações. Pá, bah, não é assim? O bebê não faz isso, quem tem filho sabe. Pá, bah, má. O que ele está fazendo? Ele está brincando com os sons, ele está falando? Não. Para ele aquilo é só uma brincadeira fonética. Né? O que é o fonético? É o som. É só o som. Ele fica, pá, tá. Com uns 8 meses, ele começa a perceber que existe a fala. Ele começa a entender mais coisas. Aí ele fala papá, papá, né? Dadá. Mas com mais intenção comunicativa. Nesse tempo, a linguagem já está se desenvolvendo juntamente com a fala. Ele já consegue compreender o pai, a mãe, dá tchau, manda beijo, e dele manda beijo. Dá a mão, dele dá a mão, né? E a família, ou o cuidador, né, ela está na creche, né, mas o cuidador ou a família em si, ela vai estimulando aquela criança. Ela vai estimulando. Aí a criança fala papá, mas às vezes não quer dizer papá de comida, é papá, brincando. A mãe ou o cuidador já diz, ai, tu quer papá? Vou te dar papá. É bem assim. Né? Assim, né? Então, ela não quer dizer papá comida, quer dizer papá, tá brincando. Daí a mãe já entende, tu quer papá? Tá, dá papá pra criança. Daí a criança começa a perceber, mas se eu falo papá, ela me dá comida. Uhum. Aí a linguagem e a fala já vão desenvolvendo juntos. É como uma casa. Uma casa, a gente não constrói uma parede, depois outra, né? A gente constrói tudo junto e depois vem o telhado. E assim também, a linguagem e a fala vão se desenvolvendo juntas. Por volta de 1 ano e 1 mês, a criança já compreende muito mais o que as ordens, o que é pedido a ela. Então, ela começa a falar pai, né? 1 ano e meio, pai,
mãe, porque são as pessoas mais próximas dela. Ou ela fala mã. Daí a mãe já diz, falou mãe, ela falou mãe, faz aquela festa. Também, às vezes ela não quis dizer mãe, mas ela fez mã, e a mãe já faz a festa. Daí ela começa mã, daí a mãe, e ela acaba falando mãe. A primeira letra que a criança vai adquirir é o A, porque o A é uma vogal baixa, né? A língua fica deitadinha, vamos dizer, uma linguagem bem popular, né, para todo mundo compreender. A língua fica deitadinha na boca e fala não se mexe, não faz nada. Então a primeira é mais fácil a mais fácil é o A. A língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo de se aprender. Mas a gente acha que é inglês, né? Que é outro, não, mas o português é bem difícil. Então, as vogais têm 7 sons. São 5 vogais, 7 sons. Então, é o A, que é o primeiro. Depois vem o I, o U, com 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses. Depois vem o E e o O. O E de escola, né? O O de ovo. Depois, por último, é o E, do pé, que é uma vogal mais tardia, 1 ano e 7 meses por aí. Quais são as primeiras letras que a criança vai adquirindo, né? Então, com 1 ano e 6 meses, ela tem já a intenção, tem que ter a intenção comunicativa. 1 ano e 6 meses, ela tem que ter, já, antes, né, ela já vem com um período pré-linguístico. Ela já tem que estar interagindo com o outro, ela já tem que olhar para o outro, ela já tem que balbuciar, ela já tem que vocalizar alguma coisa, ela tem a intenção da comunicação para ela, pedir, dar. Ela já tem que ter essa intenção. Isso faz parte da linguagem. Então, com 1 ano e 6 meses, 8 meses, as primeiras letras que vão, né, fonemas que vão aparecer é o P, o B, o M, o T, o D, o K e por último o G. Então a criança fala as primeiras palavras, olha como Deus é sábio. Pai e mãe. Por quê? Porque são fonemas, né, o P e o B são considerados plosivos. Dá uma eu não posso tirar a máscara, mas se tu fizer agora pato, o P vai dar uma explosãozinha na boca, né? Pato. O B de bala vai dar uma explosão. Então, o M. Então, são fonemas fáceis de falar. Depois vem o T e o D. T de teto, depois o D do dedo, o K do cachorro e o G, que é um pouquinho mais difícil porque a língua ela tem que levantar, né? O dorsal. O K e o G são dorsais, porque faz conta que é uma língua e aqui é a parte de trás. Ela tem que subir para fazer esse movimento. A gente fala, mas não percebe. Exato. Mas quando tu vai trabalhar com a criança, tu começa a perceber que cada letra tem um som diferente. O que a fala é a sequência desses sons. Depois que a criança adquire, né, esses plosivos, que nós vamos falar os plosivos, vem quais fonemas? Os fricativos, que é uma obstrução da passagem do ar. Ó. O F, né, do faca, depois vem o V, depois vem a aquisição do Z, depois do S, com 2 anos e 6 meses o S já começa a aparecer, com 2 anos e 10 meses é o X, que é o do chuva, e por último é o J. Então a criança fala, em vez de ser janela, fala zanela. Né? A criança fala assim, ela não fala janela direto. Dificilmente a criança fala janela direto, ela fala zanela, porque o Z vem antes. Depois tem os plosivos, os fricativos. Depois vai surgir as líquidas, né? As líquidas, que a gente vai falar as laterais, que é o L, o LH, e as vibrantes, que é o R. O R é muito difícil. Essa aí deve ser bem difícil. É bem difícil, né? Isso. É plato, é inglês. É bem difícil, assim, né? É bem difícil. Então, primeiro vai ser o L, com 3 anos e 4 meses, aproximadamente, o L no início da palavra, e
com 2 e 8, com os 3 vai ser o L no meio da palavra. Então, a palavra vela, ela vai falar depois dos 3 anos e 4 meses. Porque ela vai falar antes véia. Vai botar o I, que é mais fácil. Lá pelos 3 anos e pouco, ela vai falar o R do rato. E o R do português, olha como é difícil o português. O R tem 3 tipos de R no português. Na língua portuguesa, 3 tipos. O primeiro é o R do rato, que é o primeiro que a criança vai adquirir, do carro. Depois é o R do porta, mais vibrante. E por último é o R do coração. Olha só, coração. Como é suave esse R. Né? É esse do coração mesmo do prato. Por último, na língua portuguesa, lá com 5 anos, ela vai começar a adquirir os encontros consonantais, que é a última aquisição. Então, do prato, do branco, do cravo, da flauta. Então, esse desenvolvimento da fala vai surgindo aos poucos. É um processo, né, irmã? É um processo. O que tem que estar dentro do padrão da normalidade? Então, a criança com 3 anos, ela fala zanela. Está atrasado? Não. Mas agora, com 5 anos, ela fala zanela, está atrasado. Com 6, vamos considerar até os 6 anos e meio, toda a aquisição dos fonemas. Com 6 anos, ela não fala barco, ela fala barco, ela fala pato. Então, ela está atrasada. Com 4 anos de idade, a criança ainda não fala prof corretamente, né? Pronunciar prof, ela fala tof. Com 4 anos a gente já precisaria assim, se preocupar, procurar, sim, ou ainda tá dentro do esperado? Nós não vai se preocupar com R, tá? Com R não, ainda. Mas seria um POF, P, pelo menos. Por T, sim, porque o P a gente viu que é lá no ano e 6 meses, a 1 ano e 8, 2. Então ela não fala o P, ela fala o T. Então tá atrasado, não R, porque o R é depois dos 4 e 5, dos 5 anos, né? Até os 5 anos a criança já deveria estar com todos esses sons já... Vamos considerar até os 6 anos. Todos os sons todos os sons perfeitamente adquiridos. Né? Então, mas a partir dos 3 anos e pouco, ela já começa a pensar sobre o som. Né? Então a gente pode, na terapia, ensinar a criança o sonzinho da letra. Aí vem a fonologia. Então, na terapia se ensina o som para a criança. Como é que é o sonzinho do P? Você sabe o sonzinho do P? Profs. Cada letra tem um som. Sim. Né? Cada letra tem um som. Isso daí é fundamental isso para escrita. Por isso que quem fala errado vai escrever errado. Por isso que a gente tem que se preocupar em fazer com que a criança adquira todos esses fonemas na idade correta, para quando chegar na escola não ter alterações de escrita, porque ela vai ter alterações na escrita, ela vai produzir o que ela fala. Né? Então, assim, cada letra, como eu falei, tem um sonzinho. Então, a letra C. A letra C tem 2 sons. C com A vai dar K. C com E vai dar C. Tem então o som de K e o som de S. A letra D tem um D. Então, se perguntar qual é o som da letra D, não é D, é D. E as letras também se diferem no surdo e o sonoro. Qual a diferença do surdo e do sonoro? Então, P e B são bem parecidos, né? P e B, T e D. Por isso que as crianças trocam muito. V e F eles trocam bastante. V e F trocam bastante porque são bem parecidos. O que difere é a vibração da prega vocal. Então, os sons surdos, eles não fazem a prega vocal vibrar. Então, por exemplo, se botar a mão aqui, faca. Bota a mão em vocês, gurias, vamos ver se vai vibrar. Faca. Vibra? Faca. Não, né? Faca. Agora se falar vaca, vaca. Vibra, né? Vaca. Vaca vai vibrar a prega vocal. E a faca não vai vibrar. Então, isso também é um sistema que a gente ensina a criança, V e o F. Vamos diferenciar o P, B, T, D, K, G.
né? Então a gente diferencia os fonemas por aí também. Quer falar alguma coisa, Marlene? São vários aspectos, né, para poder, um conjunto de coisas, assim, né, em cada processo, para poder observar e pensar, assim, tem ou não a necessidade de recorrer a um profissional. Mas, assim, de uma forma mais simples, assim, para os pais compreenderem se há ou não uma necessidade. Por exemplo, até quantos anos, 1 ano e 7, que a criança ela já tem que sinalizar alguma questão assim dessa parte do interesse em falar, de pronunciar. Então, até quantos anos é normal a criança não falar, por exemplo, porque tem vários pontos a perceber, assim, né, que nem a questão, tem um tempo para conseguir pronunciar o P, um tempo para conseguir pronunciar o R, né, só que é um conjunto de coisas, mas de uma maneira, assim, mais simplificada, que o pai poderia detectar, assim, bom, agora é o momento de procurar, né, não está falando, ou está falando, que nem eu encontrei uma mãe esses tempos na rua, e a mãe disse que procurou uma profissional porque a criança não estava falando, acredito que já estava com 2 anos, e ela procurou a profissional e acho que depois de 1 mês a menina começou a falar, né? Isso acontece acho que muito, né? Os pais se preocuparem e daqui a pouco eles dizem assim, soltou a língua, né? Então, até quantos anos a gente pode esperar da criança ela não falar? Até quantos anos a gente poderia dizer que é normal, né? Uhum. Então, são vários fatores, né? Então, primeiro, como a fala está associada à linguagem, se a criança não olha, não brinca. Esse é um outro... Então, eu não posso falar assim, tal idade, vai lá. Não, então a criança tem 1 ano e pouco. Ela não olha, ela não brinca, ela fica isolada. É um outro ponto, não, eu não vou esperar até 1 ano e 6 meses, 7, para levar no profissional. Isso já é possível perceber desde os primeiros meses, né? Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Né? Às vezes tem crianças que não representam exatamente. Tem autismo, tem outras patologias, às vezes tem perda auditiva, né? Então, quais são as causas do atraso na fala? Né? Perda auditiva, então crianças têm muito otite, elas vão ter um atraso no desenvolvimento da fala, atraso de linguagem. Atraso global do desenvolvimento, aí entra o autismo, síndrome de Down, CX frágil Williams e outras síndromes, né? Também que vai ocasionar as apraxias, que é uma inabilidade, né, na sequencialização desse ato motor, é alguma coisa no cérebro que a criança não consegue fazer o ato motor da fala. Ela sabe brincar, ela sabe tudo, mas na hora de falar, ela não consegue. Ela fala mais vogais, ou palavras, às vezes, monossílabos, né? Então, a apraxia está muito comum. Crianças com autismo, síndrome de Down, tem muita apraxia. Então, as crianças estão com bastante caso de apraxia. Também as dispraxia, que é uma lentificação nessa fala. Então, sabe quando fala de bêbado? Aquela fala arrastada, também é uma dispraxia, também altera a fala. Também temos cunho músculo-esqueléticos ou orofaciais, por exemplo, o lábio leporino. Né? Então, tudo isso a gente vai ter que contar, certo? Principalmente o atraso de linguagem. Não só o autismo, mas o atraso de linguagem em si, que muitas crianças têm. A gente pensa que é autismo e não é. É só um atraso de linguagem. Até muitos médicos botam autismo e não é. É apenas um atraso de linguagem. Para ser autismo tem que haver um conjunto, né? São várias coisas, né? Mas quando a criança tem, não fala. Uma delas é a questão da fala. Então, eles já vinculam rapidamente. Não fala, não sei o que é autismo. Não, muitas vezes não é só um atraso de linguagem. A irmã citou também o freno lingual, é isso? O freno lingual, ele vai prejudicar. Causas, né? Sim, mas ele vai prejudicar o quê? Mais alguns fonemas. Não todos, mas alguns. Porque eu preciso da língua, tem aquela molinha, né? Sim. Embaixo, a molinha que a gente fala que é o freno. Então, eu preciso daquilo para ter uma mobilidade da língua. Se o freno é curto, eu não vou ter mobilidade, obviamente não vou falar vários fonemas que eu preciso da língua. Porque quando eu falo, eu uso a língua, eu uso os lábios, eu uso os dentes, eu uso o céu da boca, eu uso a parte de trás, lá a campanha que a gente fala, né? Mas é o palato mole. Então, eu uso o nariz, eu uso a minha garganta, então são várias coisas.
Mas, Silvia, só deixa eu atualizar aqui. Tá. Pessoal. Enquanto atualiza, eu vou falando. Então, Certo. assim, a gente não pode dizer assim, com 1 ano e meio, se não falar, 1 ano e 6, 7, procura um profissional. Se a criança já não olha, já não interage, já não brinca, já vai bem antes procurar um profissional. Certo? Mas vamos supor, ela brinca, ela interage, ela não sei o que, a princípio está indo para a normalidade. Eu diria com 1 ano e 6, 7 meses, se não fala nada, já procura ajuda, porque pode ser uma perda auditiva. Então, assim, os fonemas, nós temos a parte da audição, então é de 250 Hz a 8.000 Hz, a audição humana. Alguns fonemas estão 500 Hz, então o P, o B, o M, o N, estão ali nos 500 Hz, frequências graves. Se a criança tem otite, às vezes os pais nem percebem que ela tem otite. E otite de repetição, ela vai ter uma perda auditiva e não vai conseguir ouvir esses fonemas. Então, o som entra, uma parte entra para dentro do ouvido e a outra vai embora. Aí não consegue entender. Se tem uma perda auditiva nas frequências agudas, que é 4.000, 8.000 Hz, ela não ouve o F e o V. Então, ela não sabe se é vaca, se é faca. Tem muitas trocas. Uma coisa que a gente tem que considerar também é o processamento auditivo central. O que é? Quando eu ouço aqui pelo ouvido, obviamente, mas o cérebro é que faz a codificação desse som, de se é o som curto, se é o som longo, se está na esquerda, na direita. Isso é bem importante. Crianças que têm alteração do processamento auditivo central, elas não conseguem, então, perceber. Elas ouvem, mas não entendem. Só que o exame do processamento auditivo central é só com 7 anos. Então, já tem casos, já tem de crianças que têm alteração do processamento, estavam na escola, falavam tudo errado, né? Não tinham nada, a linguagem não era atrasada, tudo certo, mas tinha alteração do processamento auditivo central. E aí tem que ser uma terapia específica. Então, eu diria que são vários fatores para procurar ajuda. Então, o principal é se a criança não interage, não brinca, fica isolada. Também eu vou considerar que se a criança não interage, não brinca e fica isolada, pode ser porque ela não consegue falar. Quer dizer, a família fica tão ansiosa, fala, que a criança vai acabando se isolando socialmente. E também, o que é importante para a criança falar? Ajudar a criança nesse desenvolvimento, né? Então, pais que ficam ansiosos, tem que falar. Não, a criança, ela às vezes não quer, porque ela fica naquela pressão. Ou crianças que são muito protegidas pelos pais. Os pais, às vezes, não dão oportunidade para a criança desenvolver. Esse é um outro ponto, a criança aponta, já dá. A criança diz a família já começa a adivinhar. Quer isso? Quer aquilo? Quer aquilo? É bem assim, não, né? Deixa a criança falar, deixa a criança desenvolver, deixa ter uma necessidade. Né? Não se pode suprir todas as necessidades da criança. Ela tem que ter um ambiente propício para o desenvolvimento da linguagem, consequentemente, da fala. Agora, você tem um ambiente propício, tem tudo, né? Os pais fazem tudo certinho e a criança não desenvolveu ainda, aí sim procura-se um profissional para fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo. Vou só colocar algumas coisas que apresentaram aqui no chat. A Tainá Marques diz assim: tenho 2 meninos, uma de 8 anos e outro de 4 anos. Os 2 têm bastante dificuldade com as pronúncias das palavras. O de 4 anos, principalmente, porque ele, quando nasceu, tinha a língua presa e passou. E passou o quê? E passou, pois então, Tainá, se tu quiser nos esclarecer. Passou. Vamos então dizer, tem duas crianças, né? Uma Isso, de 2 e uma de 4. Uma de quanto? E os 2 apresentam dificuldade na pronúncia. 2 e 4? Isso. 2 e 4, tá. Isso, exatamente. Só que o de 4 tem mais, mas como a gente nós já estamos conversando aqui, a gente entende que depende também quais são essas dificuldades, né? Sim. Se o som de algumas palavras, de algumas letras que já era para ser adquiridos, como a irmã colocou, então, primeira coisa é descartar a perda auditiva. Porque a audição é a base da linguagem humana. Exato. Então, da comunicação humana. Então, descarta a perda auditiva.
Em primeiro lugar, faz os exames. Se fez os exames, está tudo certinho, não tem perda nenhuma. Vamos ver o ambiente que essa criança vive, né? É estimulada? Exatamente. Fica muito tempo no celular, com jogos eletrônicos, não estimula a fala. Então, os pais botam aqueles joguinhos, né? Porque aqui ele entende tudo. Não. Ele não vai falar, e não tem por que falar. Tanto é que o autista, principalmente, tem que abolir o eletrônico dele, porque quanto mais celular, mais eletrônico, menos interação social. E a interação social é fundamental para o desenvolvimento da fala, da linguagem, de tudo, né? Essa criança de 4 anos fez freno... pelo que eu entendi, seria cirurgia do freno. Pois Tainá, se quiser até passar mais detalhes, o que passou, se fez o procedimento, né, cirúrgico, e aí então supriu essa necessidade. Sim. Ou se passou naturalmente, né? Eu acho que não tem como, né? Mas não sei se realmente era esse também o problema, né? É que o problema da cirurgia do frênulo, que muitos dentistas e cirurgiões não querem fazer, eles têm uma dificuldade de fazer essa cirurgia. Eu não sei porquê, qual é a razão, é só dar um piquezinho, né? Que até quando é bebê a gente vê que o frênulo curto já pode fazer o piquezinho. Porque quando cresce fica pior, porque fica traumatizada, a criança quer agarrar, a criança berra, grita e tal. E depois que fez a cirurgia do frênulo, aí começa quando é grandinha já, né? A terapia. Tem que fazer terapia para a criança poder aprender os sons, porque na terapia a gente ensina a consciência fonológica, então cada sonzinho no seu lugar. E é fundamental que a família dê continuidade em casa. Mesmo que a criança então faça a cirurgia bebê, é importante fazer a terapia. Quando é bebê não, mas quando é grande, como eu falei, é maior, aí já que é o caso, acho que dessa criança, né? Não sei se ela fez ou não fez. Sim. Aí tem que fazer, porque tem umas que adquirem naturalmente, outras precisam, porque ela já também acostumou a falar daquele jeito. Né? Então é importante fazer a terapia, uma avaliação para ver se está desenvolvendo normalmente. A irmã Darlene também contribuiu aqui, ela disse, é verdade, minha sobrinha se acalma com um hino que minha irmã colocava para ela ouvir quando estava grávida. Então, isso, porque confirmando a fala da irmã. Exato, a criança já tem a memória auditiva e é bem importante. Então, para falar, precisa ter memória, atenção, imitação, ela imita o adulto. Então, é importante, quando a gente fala com a criança, olhar para a criança, interagir com a criança, dar estímulos adequados para a criança, não exagero de estímulos, mas quando vai dar o copo, né? Olha o copo, tá com água, quer um pouco d'água? Vamos tomar um pouco d'água? Então, o vocabulário da criança vai enriquecendo. Temos muitas perguntas aqui, irmão João. Será que... já acabou? Uns 10 minutinhos? 2 minutos? 10, 5. 5 a mais. É que tem algumas perguntas aqui, se o senhor nos deixar. 3 além do que nós temos ainda, né? Então tá bom. Vamos tentar, né, irmã Silvia? Vai ser um pouquinho difícil. Certo. É um assunto bem interessante, realmente, né? Irmã Silvia é bem disputada, né? Na sua vida secular, já trabalha manhã, tarde. Então, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu um horário na agenda, né? Mas hoje não é muito fácil. É feriado em Novo Hamburgo, né? Trabalho em Novo Hamburgo, hoje é feriado lá e consegui vir aqui. Tomara que eles façam outro logo. E a Franciele colocou uma pergunta aqui. Meu filho tem 4 anos e ele troca o R pelo L em algumas palavras. É normal? Sim, tá dentro da normalidade. Então não precisa procurar um profissional ainda? Não. A partir de quando ela deveria, se ainda ele não A partir dos 5. 5 anos? 5 e pouco, já se não falou até os 5,5, já dá uma procurada. Mas é bem comum as crianças trocar o R pelo L, porque é mais fácil falar o L do que o R, né? Meu sobrinho, Patrícia colocou aqui, meu sobrinho foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. E não procuraram ajuda antes, porque achavam que a fala era normal. Eu acho que a falta de fala, que colocou a fala de fala. Então, acredito que a falta de fala era normal, mas daí perceberam que não era somente a fala, certamente, né? Não. O que chama atenção, né, do autismo é isso. Né? A criança não fala,
E daí, que é o que chama ação dos pais. É uma coisa mais grave, assim, né? Sim. Aí chega no profissional, fala, qual a demanda maior? Que ele fale. Sim. Mas, eu sempre digo, não basta falar. A fala tem que ter uma intenção, tem que ser dentro daquele contexto, tem que saber o significado daquelas palavras. Então, não é só falar. O que acontece com o autismo, irmã Aline e a irmã Patrícia, né? Isso. O que acontece com o autismo é que eles têm uma quebra na linguagem, na pragmática. Então, a linguagem tem a pragmática, tem a semântica e tem os aspectos gramaticais. Então, o que é a pragmática? É a intenção da comunicação. A gente tem intenção aqui de olhar para ti, intenção de comunicar. O autismo, devido à patologia, ele quebra a intenção. Então, se ele não tem intenção de comunicar, por que ele vai falar? Exato. Então, de interagir com o outro. No autismo, então, se Não trabalha existe. o quê? A gente trabalha a linguagem para surgir a fala. Não é a fala, não começa assim de trás para frente, começa na linguagem. Então, quanto mais demorar para procurar ajuda, terapia, pior vai ficar. Então, a gente trabalha com o autista na pragmática, na intenção da comunicação, na interação social, que eles não têm interesse, né? Interagir com o outro. A gente trabalha a questão também da imitação, do contato visual. Então, se não olha, não tem como falar também, porque ele não olha, ele não vê a boca. Então, é uma outra questão mais profunda. Nossa, irmã vai ter que achar outro feriado. É muita pergunta aqui. Tem mais uma colocação. A Tainá Marques, então, respondeu. Sim, fez uma cirurgia logo quando nasceu, aos 7 dias de vida. Também novo. E continua com alteração na fala. Só que não teve terapia. Mas nesse caso, se foi aos 7 anos de idade... Naquela época não ia fazer, claro, né? Mas conforme ele foi crescendo e tá com alteração na fala... Ele tem 4 anos agora, ainda existe essa necessidade? Sim, tem muita alteração na fala, sim. Sim, precisa... Ela disse que o de 8, sim. Ela colocou aqui que... o de 8 anos não consegue pronunciar o R nas palavras. Sim, aí tá bem atrasado, tá muito atrasado. Tem que procurar urgente um terapeuta para fazer com que ele fale corretamente. E porque assim, irmãos, lá na terapia, quando chega a criança, nós vamos investigar tudo, não é só a fala. Exato. Temos que investigar habilidades cognitivas, tem que investigar audição, tem que investigar a interação, como é que é o âmbito familiar dessa criança, será que propiciam para ela o ambiente adequado. Então, são várias coisas que a gente tem que ver. Nosso tempo esgotou, nós temos uma pergunta, né, ali, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder, né, o tempo é curto, irmã Silvia, acha um feriado, irmã Silvia. Tá, vamos orar, não tem mais um feriado. Promove o feriado aí na sua agenda, porque o pessoal quer aprender, quer saber sobre o assunto, é bem relevante. Vamos orar rapidamente e despedir então, irmãs. Mayra, ora por nós, por favor. Agradeço a todos que estiveram conosco, que Deus abençoe, né. Espero que tenha sido, né? Com certeza foi de grande valia para todos, né? E desculpa não suprir todas as né, várias necessidades, né? Todas não iam conseguir mesmo, né? Mas que Deus abençoe a todos. Até uma próxima, né? Até o próximo feriado, né? Então, tá, vamos orar. Agora você e sua família podem ter um plano de saúde. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei